Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos a esta sala, onde todos nós vamos participar deste pão que vai ser servido agora, inclusive eu, né? Porque eu não prego isso aqui só para vocês, eu prego para mim. Eu preciso desse alimento, né? E por isso nós vamos dividir, vamos nos participar desta mesa e compartilhar também com os nossos amigos, os nossos entes queridos que nós temos, né? Então por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo, dar um like nesse vídeo, para que chegue ao alcance de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra da verdade, uma palavra limpa, sem mistura, uma palavra sem arrudeio, assim como ela é. Então, meus amados, é dessa maneira, é só lendo do jeito que a palavra é que nos liberta, nos faz crescer, nos mostra quem é o nosso Deus, que posição nós estamos, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo. E eu sei que todos, você também do YouTube, inclusive eu quero fazer um pedido a você que entrou novo, entrou nova agora na minha página do Facebook. Eu peço a você que vá lá até no meu canal, Ed em Nova Aliança no YouTube, e se inscreva lá também, para esse canal crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a verdade também. Meus amados, todos, eu sei que a maioria já sabe do título do estudo que nós vamos se aprofundar. Cristão ou judeus sobre a lei de Moisés? É isso que nós vamos descobrir agora, né? Se nós somos cristãos ou nós somos judeus sobre a lei de Moisés. Porque quem vivia sobre a lei de Moisés eram os judeus, cumprindo lei. Meus amados, eu não quero me demorar e vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 de Coríntios, né? Abra a sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios. E essa carta diz assim, 2ª carta de Coríntios, capítulo 3, né? Eu não falei o versículo, capítulo 3, versículo 12. Do versículo 12 ao 16, nós vamos ler. E no versículo 12 diz assim, ó: tendo, pois, tal experiência, né? Eu quero que você preste bem atenção no que você está lendo. Tendo, pois, tal experiência, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Preste atenção. Não somos, se eu fechar o versículo, né? Eu vou ler esses 4 versículos. Tendo, pois, tal experiência, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos, não, a palavra está aqui, não somos. Quem está dizendo isso aqui? O apóstolo da graça de Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Tiago. É Paulo, o apóstolo da graça de Cristo, é quem está falando essas palavras, né? Palavras essas que ele recebeu no 3º céu. E ele está dizendo aqui, ó: tendo, pois, tal experiência, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação
na terminação do que se desvanecia. Então, meus amados, nós lemos 2 versículos ainda só. E vamos ler mais 2 para nós fechar aqui, nós vamos ler até o 16. Versículo 14. Mas os sentidos deles, o apóstolo Paulo está falando com quem aqui? Com a escola de samba vai ou com a torcida do Corinthians? Não, o apóstolo Paulo está falando com crentes. Mas os sentidos deles se embrotaram, pois até o dia de hoje que nós estamos falando, o apóstolo Paulo já está falando há 2000 anos atrás, que até aquela data, né, que ele estava escrevendo isso aqui, quando eles liam a lei de Moisés, o velho mandamento, o véu, se espalhava o véu no rosto, né? Ficaria com o véu no rosto. Um véu impede o quê? Impede enxergar. Nós paramos aqui. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o Velho Testamento, da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Quando eu vou ler o Velho Testamento, que livro de Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos dos Apóstolos, aí depois pula e começa de Tiago até o fim da Bíblia, é tudo Velho Testamento. Ainda, porque falam da aliança, da antiga aliança, não fala da nova, fala da antiga. Então é Velho Testamento. Então, quando eu leio esses versículos, tentando aplicar ainda em você, o véu é posto na minha cara, nos meus olhos, para que eu não entenda o que eu estou pregando, e muito menos quem está ouvindo não vai entender o que está lendo, porque está com véu no rosto, impedindo enxergar o que está lendo. Permanece não lhe dando revelação. Não lhe dando revelação. Aliás, desculpa. Não lhe sendo revelado. Dá na mesma coisa, né? Não lhe sendo revelado que em Cristo, da cruz para cá, em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu permanece. O véu está no rosto, sobre o coração deles. Sobre o coração deles. Ou seja, sobre o entendimento. Quando lemos Velho Testamento, impondo à igreja seguir aquilo que se prega do Velho Testamento. Não quando se pregamos como história, né? Mas quando nós pregamos como meta para uma vida, como doutrina para a igreja. Então, meus amados, o que aconteceu o que está acontecendo aqui? No versículo 13, né? E não somos como Moisés, É para ser como Moisés ou não é? Aqui está dizendo que não é para ser como Moisés. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel, o povo judeu, né? Os filhos de Israel não atentassem na terminação. Estava acabando.
não terminação do que se desvanecia, do que se acabava. O povo, no princípio, logo as primeiras vezes que Moisés subia o monte, que descia, o rosto dele brilhava, que seria a presença de Deus em Moisés. Mas os tempos foram passando, né? Chegava nesse momento que Moisés descia do monte com o rosto brilhando, o povo de Israel virava o rosto para não ver a face de Moisés, porque segundo a tradição deles, quem via Deus, né, que era a presença de Deus que estava em Moisés, morreria. Então, por conta disso aí, eles viravam o rosto para não ver. Mas isso foi desvanecendo. Moisés já subia no monte e o rosto dele já não vinha brilhando. Então o que é que fazia Moisés? Ponhava um véu no rosto, para o povo não perceber que a presença de Deus já não estava mais em Moisés. Vê o que Moisés fazia, né? Para o povo não perceber que a presença de Deus já não estava mais em Moisés. Já não vinha, Deus já não vinha, acompanhava Moisés. No princípio, Deus acompanhava Moisés até o pé do monte, digamos assim, né? Mas chegou um tempo que nem isso Deus fazia mais, porque estava terminando, aquilo ia acabar. E ele fazia isso por não perceber. O Moisés é um homem de Deus que nós vemos hoje, né? Moisés é um homem de Deus, sabe? Que Deus está em Moisés, mas ele de rosto apagado, com um véu, um pano no rosto, o povo já não via. Então, meus amados, é a mesma coisa. É a mesma coisa que nós vemos nos dias de hoje. Pastores aí, pregadores, grandes pregadores, pregando a velha lei para a igreja como doutrina. Pregando, essa é a diferença. Quando você prega a velha aliança como história, como experiência, ou como conhecimento, e a diferença de você prega como doutrina, para seguir Moisés, para seguir a velha aliança. Então, o cristão, a Bíblia não é um manual para um cristão. Talvez você ignore isso, você que está me assistindo, até você que é, principalmente os pregadores, né? Ignore totalmente isso aqui, isso que eu estou te falando. Que a Bíblia, ela não é um manual para o cristão. A Bíblia é um manual para os judeus. O manual do cristão é o Evangelho de Cristo, mas aquele que está imprimido na nossa mente. Isso aqui é uma mera ilustração. Então você tem que ler com cuidado, porque foi muito mexido, né? O tradutor que traduziu isso aqui mexeu muito nas palavras. Então você tem que ler com cuidado. Agora o que está aqui na nossa mente, esse ele não pôde nem vai poder mexer nunca. Então, meus amados, é isso que nós vemos nos pregadores de hoje. Eles pregam a velha aliança, o véu é posto automaticamente, né? Para que ele não entenda o Evangelho de Cristo. Porque está escrito, porque, meus amados, se até eles, porque eles tentam entender de qualquer jeito, eles querem levar a soco e a pontapé os dois. E não é possível. Não é possível andar em dois caminhos. Não é possível. Então, só é possível andar num caminho. Então, antigamente, o povo de Israel andava pela velha aliança, a Torá. Mas chegou um momento que os caminhos se abriram. E qual é o caminho do cristão? O Novo Testamento. Ele não podia seguir mais o Velho Testamento. Você vê, meus amados, que o Velho Testamento é o ministério de Moisés, um ministério de condenação e morte. É um ministério de escuridão,
Olha só para você ver o ministério da velha aliança que foi dada a Moisés. O ministério de escuridão, condenação e morte. Então o que aconteceu? Jesus veio, o Messias, né? Morreu, foi crucificado. No terceiro dia ele ressuscitou no seu corpo. Ou seja, se ele ressuscitou no seu corpo, diferente como ele apareceu para Paulo, então quem é que apareceu lá? Jesus de Nazaré, no seu corpo. Comeu, bebeu, depois de ressuscitado. Né? Porque espírito não come, espírito não bebe. Mas Jesus ressuscitou no seu corpo, então o corpo ficou ainda 40 dias lá em Israel, então o corpo precisava comer e beber. Que era um corpo. Então quem era aquele corpo? Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré escolheu Pedro, Tiago e João e sua companhia, que eram 12, né? Mas os cabeças eram os 3. Pedro, Tiago e João eram o cabeça e deu ordem para eles pregarem para os judeus. Pregar o quê? Condenação e morte. Condenação e morte, julgamento. Foi o que João, que Pedro, que Tiago saiu pregando para os judeus. Tanto é que até hoje, esse dia de hoje, que nós estamos aqui, né? Até o dia de hoje, os judeus não recebem o evangelho de Cristo. Meus amados, está na cara aí. E, infelizmente, a igreja de Cristo, que foi dada absolvição nesse julgamento, foi dada sem passar por julgamento, foi absolvida direto. Infelizmente, eles querem seguir, eles rejeitam essa absolvição, né, de julgamento e condenação e morte. Aliás, rejeita a graça de Cristo, que nos livra da escuridão, da condenação e da morte. Eles rejeitam e seguem Moisés. Castiçal, era de Moisés ou era de Cristo? Era de Moisés. Quipá, era de Moisés ou era de Cristo? Era de Moisés. Arca da Aliança, era de Moisés ou era de Cristo? Era de Moisés. Templo, né? Que é a igreja hoje, que é a chamada igreja, que não é igreja. Igreja hoje somos nós. O templo daquele tempo antes da cruz, né? Que os judeus sofreram, foi a maior pancada na cara deles, dos judeus, foi a queda do templo, né? Mas era do tempo de Moisés, era Moisés que ministrava lá, o que se ministrava no templo era a mesma de Moisés? Sim, e não a de Cristo. Santa Ceia, que é Páscoa, não existe Santa Ceia, é Páscoa. É de Moisés ou é de Cristo? É de Moisés. Batismo em água, que só João Batista batizou. Jesus não batizou, Jesus não batizou na água, Moisés não batizou na água, Josué não batizou na água. É de quem isso aí? É de Moisés. Porque o batismo na água era para preparar o caminho, para preparar o cordeiro. Não era para a igreja. Mas era de Moisés ou era de Cristo? Era de Moisés. Ungir com óleo era de Moisés ou era de Cristo? Era de Moisés. Jejum era de Moisés ou era de Cristo? Era de Moisés. Desde quando
que você viu alguma passagem na Bíblia aqui que Jesus ungiu algum apóstolo, algum discípulo? Aonde que está escrito isso? Em lugar nenhum. Então, meus amados, tá aí, é para você ver se o que tem aí fora, como igreja de Cristo, se eles são cristãos ou são judeus metidos, estão enfiados até o pescoço no judaísmo. Estão enfiados até o pescoço no judaísmo. E querendo ser cristão. Querendo ser cristão. As práticas de Cristo, zero, nenhuma. As práticas de Moisés, todas. Todas. A apresentação de criança era algo de Moisés ou era de Cristo? De Moisés. E o que é que o pregador da graça, o que recebeu o evangelho de Cristo no terceiro céu, está dizendo? Ó, nós não somos como Moisés. Nós não somos. Nós não somos como Moisés. Não é para nós seguir o que Moisés pregava. Mas infelizmente está aí, ó. Todas as igrejas, todas, se é igreja, se disser é a igreja, tem placa lá, igreja do Codofredo, do reino de Deus, é sinagoga de Moisés, não é cristã, não é cristã, é sinagoga de Moisés. E o evangelho dele está dizendo aqui, ó, não é para nós ser como Moisés. É para nós esquecer as práticas de Moisés. Mas se disser que é evangélico, qualquer um, pode ser quem for, pode ser o Papa. Se disser que é evangélico, está nas práticas do judaísmo e não de Cristo. E não de Cristo. Se você está na prática do judaísmo e diz que é cristão, você é um mentiroso. Você não é cristão, você é judaísmo, você é judeu. Bem, meus amados, e para nós continuar isso aqui, abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Versículo 4. E no versículo 4 diz assim, ó: porque o fim, vê meu amado, vê se isso está escrito na sua Bíblia. Por isso que eu peço para você abrir a sua Bíblia. Você não pode seguir o que eu falo, você tem que seguir o que está escrito na Bíblia, né? Porque o fim da lei é o fim, é o começo. Bem, se é o começo, vamos praticar as coisas de Moisés, os costumes de Moisés. Mas se é o fim da lei, por que nós vamos praticar as coisas de Moisés? Por que Cristo morreu então? Para quê? Né? Será que nós temos algum teólogo aí que me responda isso aqui? Por que praticar? Para que Jesus foi crucificado? E continuar na mesma antiga aliança, nas práticas de Moisés. Para quê? Porque aqui está escrito, ó, o fim da lei não é Jesus de Nazaré. Quem é? Cristo, depois da cruz. Então, depois da cruz, até a cruz, vinham os costumes de Moisés. Passou da cruz, acabou. Acabou o dízimo, acabou Páscoa, acabou o batismo de água, acabou que suco, acabou o pão. Mas está aí, ó, todo mundo aí, ó, nas práticas de Moisés e dizendo que é cristão. Todo mundo prega cristão. O católico, todo mundo, até o ateu diz que é cristão. Até ele diz que é cristão. O candomblista diz que é cristão. Todo mundo diz que é cristão. Mas não basta dizer que é cristão, tem que provar. Tem que ser cristão.
O fim da lei é Cristo. Então, vem Jesus cumprindo a lei. Jesus de Nazaré, um homem judeu, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para cumprir lei. Veio cumprindo, chegou até a cruz. O caminho que ele falava, que só ele era o caminho. Ele era o caminho. Ninguém podia seguir aquele caminho que ele ia seguir. Ninguém podia fazer o que ele ia fazer. Então, ele era o único caminho, ele era o único cara que podia fazer aquilo. Então, até ali, era o judaísmo, eram as práticas de Moisés. Do outro lado da cruz, Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, acabou. Mas o povo não deram como acabado, né? O fim da lei é Cristo, é o ressuscitamento. Acabou. Então, todas as práticas de Moisés foi enterrada. E nasceu o quê? Novos costumes, novas doutrinas. O fim da lei é Cristo, para a justiça. Para a justiça. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, se eu estou seguindo as práticas de Moisés, eu não estou na justiça, eu não estou crendo. É isso mesmo, meus amados. Você está entendendo isto? Se eu estou nas práticas de Moisés, da velha aliança, tem justiça para mim? Não tem. Tem crença para mim? Não tem. Eu creio, todo mundo, eu sou cristão, eu creio. Crê nada. Tu é um mentiroso. Aquele que crê, era um versículo só, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 21 e 22. 21 e 22. É necessário, meus amados, nós saber o que estamos lendo, conhecer quem escreveu, o que ele fazia, o tempo que ele escreveu, para quem ele escreveu. Lucas não era um apóstolo. Lucas era um escritor, era um médico. Então Lucas, só para você ter consciência no que você está lendo, Lucas, ele não estava preso quando os apóstolos estavam presos lá na cadeia. Lucas não estava lá. Então, o que é que Lucas escreveu? Ele narrou uma narrativa. Uma narrativa. É só você contar. Você chama um amigo seu e fale para ele uma história. Conta uma história, não precisa ser muito comprida não, uma história curta mesmo. Mas escreve no papel para não ter falha. Aí, fala para ele só, para ele você só fala, você escreve a história no papel para você saber o que exatamente você falou para ele. Aí pede para aquele colega seu contar para outro, vê se ele conta a mesma coisa. Não conta. Ou ele diminui ou ele aumenta. É o caso de Lucas. É o caso que nós temos que ver Lucas. Lucas não estava preso lá junto com os apóstolos. Lucas não era um apóstolo. Lucas no capítulo 2, versículo 21 e 22, diz, completados 8 dias para ser circuncidado
o menino. Quem é esse menino? Jesus. Prática de quem? De Moisés. Seguido por quem? Pela igreja evangélica e pela igreja católica. É cristão? Não é. São judeu, prática judaica, prática farisaica. Porque quem escrevia essas leis? Os fariseus. Então, quem segue essas coisas não passa de um fariseu. Vamos ler de novo? Completados 8 dias para ser circuncidado, né? 8 dias Jesus foi circuncidado. Ele cumpria a lei, era um judeu cumpridor de lei. Ele tinha que ser circuncidado. Mas hoje, cristão sendo circuncidado, dizendo que é cristão, foi circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido? Na lei, ele ia ter que ser circuncidado, ele ia ter, no futuro, ele ia ter que ser batizado, porque ele era o cordeiro, né? Precisava ser lavado até as entranhas. Prática de quem? De cristão ou judaísmo? Judaísmo. E quem segue essa lei? Quem segue essas práticas, essas doutrinas? Os evangélicos, os católicos. E todo mundo dizendo que é cristão, seguindo práticas do judaísmo. 22. Passado os dias, né, da purificação, da purificação deles, segundo o quê? Segundo o cristianismo? Não. Segundo a lei de Moisés. Então, se eu estou seguindo essas práticas de apresentação, de passar óleo na cabeça, de jejum, de Páscoa, de batismo na água, eu sou o quê? Judeu. Estou praticando as práticas dos judeus, dos fariseus que faziam a lei. Você era ferrenho seguidor da lei. Isso aqui, ó. Por isso que Lucas não é Novo Testamento, meus amados. Lucas não é, porque o que Lucas está relatando aqui? As práticas do judaísmo, da lei. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, Jerusalém e a Riachulém. É o nome judeu que se fala, eu preciso escrever para tentar pronunciar. Levaram a Yahushua, acho que é Yahushua, né, que os judeus chamam. Levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Para apresentar ao Senhor uma prática judaica, farisaica. Porque se quando a mulher engravida, ela sai falando para todo mundo que Deus lhe deu um filho, né? E eles deixam, nos nossos dias de hoje, elas deixam para falar depois que faz um exame para ver se como é que chama? Aquele exame que sabe se é homem ou mulher. Se é homem, Deus me deu um filho, Deus me deu uma filha. Então Deus lhe deu porque tinha que apresentar para ele. Ele não sabe o que ele me deu? Será que ele não sabe? Então, se ele sabe o que ele me deu, preciso eu apresentar para ele? Não preciso. Se falar apresentar para o pastor, até que dá para se entender. Apresentar para a igreja, as pessoas da igreja, até que dá para entender. Mas apresentar para Deus aquilo que ele me deu, não tem sentido nenhum.
Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 ao 21. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, aqui está se falando de Paulo, quando voltou do terceiro céu, ele foi para outra cidade, para Antioquia, foi pregar o evangelho por essas regiões aos gentios. E passado de um tempo, ele voltou a Jerusalém, né? Então é isso que está relatando aqui. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi convosco. Paulo foi conosco, né? No dia seguinte, Paulo foi conosco. Encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Versículo 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios por seu ministério, pelo ministério de Paulo, né? Pelo seu ministério. 20. Ouvindo, né? Tiago ouvindo, e sua companhia, Tiago e sua companhia, os presbíteros de Tiago, ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem-vês, irmãos, o povo de Tiago, bem-vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus, né? Que não foi só os gentios que receberam o evangelho de Cristo. Muitos judeus receberam o evangelho de Cristo. Irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Creram no evangelho de Cristo, sendo ele zeloso da lei de Moisés. Versículo 21. E foram informados, né? A turma de Tiago foi informada, Tiago e sua companhia foram informados a teu respeito, que ensina, presta atenção, que ensinas todos os judeus, aqueles que aceitaram o evangelho de Cristo, ensina todos os judeus entre os gentios, todos os judeus entre os gentios, apostatare. O que é prostatare? Afastar, deixar para trás. Apostatare de Moisés. Então, o Tiago e sua companhia foram informados que Paulo pregava aos gentios e aos judeus que se converteram a deixarem as práticas de Moisés. E o que é que se prega dentro da chamada igreja hoje, nos dias de hoje? A deixar as práticas de Paulo, deixarem as práticas do evangelho de Paulo, seguir as práticas de Moisés.
São cristãos um povo desse? Não são. Não são. Porque os que se convertiam, até os judeus que se convertiam, eram ensinados a deixarem a lei de Moisés, as práticas de Moisés, as doutrinas de Moisés, os costumes de Moisés. Mas se ensina isso dentro das chamadas igrejas evangélicas hoje? Não ensinam. Ao contrário. Ao contrário. Ensina ao contrário. A não seguir as práticas de Paulo. Os gentios apostatarem de Moisés. Vocês têm que se afastar. Era isso que Paulo falava. Olha, vocês têm que se afastar das práticas de Moisés, dos ensinos de Moisés. Vocês querem ser cristão? Tem que se afastar das práticas de Moisés. Porque Moisés não era um cristão. Jesus de Nazaré não era um cristão. E está aí a igreja aí, ó, perdida, cega, muda e surda. Apostatares de Moisés, dizendo-lhes que não deve, ao dedinho, não deve circuncidar os filhos. Não, eu vou trocar para o miúdo. Não deve apresentar os filhos no altar a Deus. Não deve. Por quê? É prática judaica, é prática farisaica. Nem andar segundo os costumes da lei. Não andar. Não. Dar dízimo? Não. Jejuar? Não. Batizar nas águas? Não. Comer pão? Não. Beber que suco? Não. Pôr a mão na cabeça? Não. É isso que se ensinava. Olha, vocês não podem. Vocês querem ser cristão? Queremos. Não pode praticar estas coisas. E não é exatamente isto que se pratica dentro de uma igreja evangélica? Seja ela quem for. Seja a placa que for. E dentro também das igrejas católicas, seja ela, tem o nome de Maria, tem o nome de João, tem o nome de Pedro, tem o nome que for. Não é exatamente isso que se ensina lá dentro? É exatamente isso. Eu sou cristão, como desse jeito? Como, meu amado, você que é teólogo, me diga aí, como uma pessoa pode ser cristão praticando isso aqui? Como você quer ser cristão? E para continuar, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, ó: quando porém vir Paulo escrevendo, Paulo pregando aos Gálatas, né, nas Galácias, quando porém vi que não procedia, isso aqui foi Pedro e sua companhia, Tiago e sua companhia, resolveram ir visitar Paulo, né? Aí se reuniram lá, tá? Foi chegando, primeiro chegou Pedro, aí Pedro estava na maior liberdade junto com os gentios, né? Que não podia, judeus não podiam, estava aí na maior comunhão junto com os gentios. Quando Paulo chegou, Pedro saiu de fininho, né? Aí está dizendo, Paulo está relatando isso aqui. Quando porém vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho,
Então Paulo viu que Pedro não estava pregando, não estava falando a verdade do Evangelho. Então aqui está mostrando que Pedro estava falando, não é isso que está mostrando? Pedro estava com conversa entre os gentios. Não é isso que está olhando? Pedro estava conversando. Mas quando Paulo viu aquilo lá, que não estava falando as verdades segundo o Evangelho, então se Pedro não estava falando a verdade segundo o Evangelho, o que é que Pedro estava fazendo? Algum teólogo pode me ajudar? Mentindo. Se não está falando a verdade, está mentindo. A verdade do Evangelho, disse a Cefa é Pedro, disse a Cefas, na presença de todos. Olha, Paulo foi, como diz hoje, foi até um pouco mal educado, né? Ele devia ter chamado Pedro. Vem cá, Pedro, vem cá. Tu não estás vendo que o que tu estás falando para ir para os gentios não é verdade? Mas não. Paulo chegou logo na cara de Pedro, falou na cara de Pedro no meio de todos, para envergonhar mesmo, para esculachar mesmo. Na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil, sendo tu judeus, vive nos costumes do gentil, vive como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Por quê? Por que obrigas a viverem como judeu? A viver como judeu. Foi o recado que Paulo deu para Pedro. Pedro, o que tu estás fazendo é costume de gentil, não é de judeu. Você devia ensinar o que os judeus vivem, os costumes dos judeus, já que tu és judeu. Aí no versículo 15 ele diz ainda, nós quem? Paulo era um judeu. Então ele está dizendo, nós judeus, por natureza, nós judeus na carne. Os crentes não entendem isso aqui, ó. Até aqui Paulo fazendo a diferença, fazendo a separação entre a natureza humana e entre a sua natureza espiritual, o espírito, né? Nós judeus, por natureza, humano, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem, já entramos no 16, vamos ler até o 15, mas você pode continuar lendo. O que eu quero dizer é que era o que Paulo falou com Pedro, né? Nós judeus, por natureza, nós praticamos, ainda que Paulo também praticava as coisas judaicas, né? Ainda procurava praticar, até porque certas coisas da lei era obrigado a fazer, né? Como a purificação para ir no templo. Paulo foi purificado foi purificado para entrar no templo. Então, Paulo está escrevendo, nós fazemos essas práticas por natureza, por costumes judaicos, né? Por disciplina judaica, por doutrina judaica. O gentio não. Então, se nós for praticar essas coisas, ensinar o gentio a fazer isso, nós vamos fazer os gentios ser transgressor também. É o que Paulo falou, Pedro, né? Fazendo isso, Pedro, você vai fazer os gentios ser transgressor também, como nós. Nós somos transgressor por natureza, porque nós somos judeus. Nós temos lei, a lei ainda operava, né? Então nós somos transgressor por natureza, porque nós somos judeus, a lei é nossa. Agora você querendo ficar aí no meio do gentio, ensinando mentira para eles, você vai fazer deles transgressor como nós. Foi essas as palavras de Paulo.
E voltando ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós lemos lá o capítulo 21, agora nós vamos no capítulo 15, capítulo 15, do 1 ao 5. Alguns indivíduos, olha como foi, essa palavra é de Paulo, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinava aos irmãos, se não alguns indivíduos, quem? A turma que pegava o evangelho da circuncisão, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinava aos irmãos, se vós não circuncidades, os pregadores do evangelho da circuncisão, da lei, né? O que é que tem de novo aqui esse evangelho com a Torá, a antiga aliança? Nada. Por isso que esse livro aqui é considerado como também, como não livro cristão, como não Novo Testamento. É o livro da lei também, é o evangelho da lei. E eles, alguns da Judéia, né, desceram da Judéia, ensinava aos irmãos que se não vos circuncidar segundo os costumes de quem? Os costumes de Cristo? Não, segundo os costumes de Moisés. Não podereis ser salvo. É diferente do que se prega hoje? Olha, se você se converteu, agora você tem que ser batizado nas águas. Se você não for batizado nas águas, você não pode se salvar. É isso ou não é que se prega hoje dentro das chamadas igrejas? É isso. Costume de Moisés. Os ensinamentos de Moisés dentro da igreja cristã de Cristo, que não se pode misturar vinho novo com vinho velho, não se pode pôr vinho novo em odres velho, né? Podeis se salvar. Versículo 2: tendo havido da parte de Paulo, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena. Por quê? Porque eles já tinham convencido Barnabé a pregar essas heresias, né? Que tinha que circuncidar para ser salvo. Barnabé seguia Paulo, seguia as pregações de Paulo, mas junto com Pedro, ele já tinha se convencido que era necessário, junto com essa raça aqui, ó, junto com esses indivíduos aqui, ó, esses indivíduos já tinham conseguido pôr a consciência de Barnabé que realmente tinha que se batizar, tinha que fazer circuncisão, né? O estudo de Moisés, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, aí já criou uma contenda entre Barnabé e Paulo, não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subisse até a Jerusalém aos apóstolos. Você vê o que fizeram com Barnabé? Aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão de circuncidar, cortar o pingolim, ou se não devia cortar. Paulo pregava que não podia, mas Barnabé foi se misturar com a turma de Pedro, conseguiram pôr na mente dele que tinha que ser. Aí criou-se essa confusão, que tiveram que ir até a Jerusalém. Bem, versículo 3, vamos ler até o 5. Versículo 3:
Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversação dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, né? Causaram grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, né? Pedro, Paulo, João, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns no meio daquela turminha, ainda insurgiram-se, entretanto, alguns da seita da onde? Dos fariseus. Aqueles que estavam infiltrados lá mais atrás, dizendo: olha, se vocês não circuncidar, vocês não vão se salvar. E essas mesmas turminhas que puseram isso na consciência de Bernabé, estavam aqui também. Aí eles se surgiram no meio e fizeram isso, né? Entretanto, alguns da seita de quem? Dos fariseus, ferrenhos seguidores da lei de Moisés, que havia crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Você está entendendo, meus amados, minhas amadas, o porquê que essas igrejas, que não é igreja, por aí, estão perdidas? Porque eles misturam os odres, misturam o vinho, praticando coisas cristãs e no mesmo tempo praticando coisas farisaicas. É por isso que eles estão perdidos. E Jesus disse no Evangelho, Paulo disse no nosso Evangelho, que quem se alimenta do Evangelho de Cristo não pode se alimentar do tabernáculo de Moisés, ou vice-versa, né? Quem se alimenta do tabernáculo de Moisés, da lei de Moisés, dos templos que havia, do templo ou das igrejas por aí, digamos, trazendo para o dia de hoje, não pode se alimentar da lei de Cristo, do santuário de Cristo, que está onde? Na nossa mente. Então não pode. Então, se isso chegasse a acontecer, eu até pararia de pregar esse evangelho, porque não ia adiantar nada. Se os que estão na lei recebem coisas da lei e recebem coisas do santuário de Cristo, então o que queria eu? Que adiantaria eu pregar o evangelho? Mas, felizmente, nós vemos a olhos vivos, né, que esses caras que misturam as coisas, quando vai para o Evangelho de Cristo, eles se bananam, se misturam, se atrapalha a todos. Começa bem, mas não demora que eles se atrapalham. É como se eles fossem lendo e Deus apagando, Deus apagando, Deus apagando. Isso nós conseguimos ver a olhos nus, automaticamente. Então por isso que eu me alegro e continuo pregando o Evangelho de Cristo, porque eu vejo a diferença entre aqueles que seguem lei e os que seguem o Evangelho de Cristo. Quem segue a lei, quem se alimenta da lei de Moisés com batismo, com dízimo, com essas coisas aí, com jejum, não consegue entender o Evangelho de Cristo. Por mais que ele tenha estudado, por mais que ele seja um doutor, um juiz, não consegue. E nós vemos isso a olhos nus.
Lemos 4. Chegada a Jerusalém, então, o versículo 5, né? Nós lemos. Observe a lei de Moisés. Então tá aí, eles, não é para ler a lei de Moisés, ele traz isso aqui, que os fariseus faziam, né? E para nós continuar, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 18, aliás, perdão, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, do versículo do 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apostolado e sumo sacerdote da nossa confissão. Você entendeu isso aqui, mamãe? Se você não entendeu, eu vou repetir. Não importa a hora. Se você não quer aprender, você não tem intenção de aprender, pode sair, vai cuidar das suas obrigações. Por isso, santos irmãos, cremos que Paulo está falando isso aqui, né? Que participais da vocação celestial, do Evangelho de Cristo, do Espírito Santo, da vocação celestial, considerai atentamente, na linha, na risca, atentamente o apostolado. Considerai o apostolado quem? Bispo Macedo? Não. Apóstolo Adumiro? Não. R.R. Soares? Não. Davi, que já morreu, Davi Miranda? Não. Considerai o apóstolo, está no singular, não é os apóstolos. Aqui já caiu para um só. Lá na Velha Aliança era vários, aqui já caiu para um só. Considerai o apostolado e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, né? Da vossa confissão, Jesus. Que no caso aqui era para estar escrito Cristo. Mas como Jesus não tinha voltado, então a palavra serve Jesus. Está servindo ainda Jesus, né? Serviria para eles, né? Para nós hoje não serve, é Cristo hoje. Então a palavra aqui no lugar de Jesus seria o apóstolo da nossa confissão, o Cristo, o ressuscitado, né? É bom que você entenda isso aqui. Paulo ainda no livro de Hebreus está falando de Jesus, porque Jesus não tinha voltado. Então ainda eles viviam no reinado de quem? De Jesus de Nazaré. Versículo 2, o qual é fiel. Então quem é o nosso apóstolo? Cristo, o ressuscitado. Quem é o nosso sacerdote? Cristo, o ressuscitado. Quem é o nosso pastor? Cristo, o ressuscitado. É essa recomendação que está aqui. É ou não é? É. O qual é fiel. Aquele que o constituiu, como também era Moisés. Aquele que o constituiu, como também constituiu Moisés. No tempo da lei de Moisés era Moisés. Em toda a casa de Israel. Em toda a casa de Israel. Jesus, todavia, tem sido considerado, eu repito aqui a palavra atrás de Jesus, mas se fosse escrito hoje, era Cristo, né? Que Jesus já voltou, então ele entregou toda a honra, entregou todo o poder ao Cristo ressuscitado, ao próprio Deus. Então a palavra, se fosse escrita hoje, era Cristo que estava aqui. Todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés.
Se é Cristo que tem sido considerado tão maior glória, por que eu vou ficar na glória de Moisés, pequena? Se eu posso considerar uma glória maior do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, quanto maior tem honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Quem foi que estabeleceu? Deus estabeleceu. 4, nós vamos ler até os 5, né? 6. 4. Pois toda casa estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é quem? É Deus. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, que era nos templos, no caso de Moisés mesmo, era os tabernáculos, né? Depois que veio o templo. Em toda a casa de Deus, como servo, né? Como servo, para testemunho das coisas que havia, quer dizer, era uma sombra. Havia, quando viesse, ia acabar isso aqui, eu não ia. Não o que está escrito aqui. E por que o povo não entende isso aqui? Né? Tem as coisas que havia de vir. Quando viesse, isso aqui ia acabar. Mas diz que não. Diz os crentes que não pode. Como que eles fossem Deus, né? Testemunho das coisas que havia de vir, de ser anunciadas. 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Em sua casa. O qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Vamos para a casa de Deus, vamos buscar Deus. Como? Se a casa de Deus somos nós. É isso que está escrito, não é? É. Se eu sou a casa de Deus, como que eu posso ir lá buscar Deus na casa dele, se a casa dele é em mim? Somos nós. Se guardamos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Por que esperança? Porque eles esperavam naquela época, 2000 anos atrás, eles estavam esperando a volta de Cristo, a volta de Jesus. Que tudo isso só ia acontecer depois da volta de Jesus. Então a esperança aqui, escrita por esse tempo, certíssima. Mas hoje nós não podemos ter essa esperança se ele já está em nós. Que esperança eu vou ter de Jesus morar em mim se ele já mora em mim? Então, esperança que se vê não é esperança. E Hebreus ainda, nós estávamos no capítulo 3, vai até o capítulo 12 agora. Capítulo 12, do versículo 18 ao 23. Ora, não tendes chegado ao fogo apalpável, e ardente, aquilo que os crentes pregam, né? Ao fogo. Essa aqui era o ministério de Moisés. O que Paulo está dizendo com essas coisas aqui, vocês não têm chegado ao ministério de Moisés. Ora, não tendes chegado ao fogo apalpável e ardente, e a escuridão. Esse era o ministério de Moisés. De fogo apalpável e ardente. Que foi isso no deserto, na sarça. Tudo isso aí. É as trevas e as tempestades. 19. E é o clangor de trombeta, porque era assim que se fazia. Quando se anunciava alguma coisa, tinha alguma coisa para anunciar... Os levitas tocavam as trombetas, e dependendo do toque da trombeta, que não bastava só tocar,
Cada coisa, cada assunto que ia ser tratado tinha um toque. Então, pelo aquele toque da trombeta, o povo lá que ouvia, ixi, lá vem coisa. O canglô da trombeta e ao som de palavras. Esse era o ministério de Moisés. E ao som de palavras tais, né? A trombeta chamava, eles vinham, aí vinham as palavras. E ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais. Para. Não fala mais isso aí, que a minha cabeça já não aguenta mais. 20, versículo 20. Pois já não suportava o que lhe era ordenado. Já não suportava mais. E o povo foram libertos de tudo isso. A igreja foi liberta de tudo isso. E voltaram para o lamaçal, voltaram para a escuridão, voltaram para os canglôs de trombeta, voltaram para as trevas. Está aí uma igreja que era para estar reinando em luz, estão reinando em treva. Que ele era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Esse era o ministério de Moisés, que a igreja de Cristo, que foi liberta, foi livre, continua ainda nisso aí. 21, vamos ler até o 23. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo. Horrível o espetáculo. Que Moisés, o ministrador da aliança, Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo de tão terrível era a situação, que nem Moisés, o escolhido, não aguentava. E trêmulo, 22, mas tem chegado, vocês, Paulo estava falando, vocês não chegaram a isso, vocês podem ficar tranquilos, vocês não chegaram a isso aí, olha onde vocês chegaram. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Não é aquela Jerusalém que foi colocada a fogo no ano 70. Não é a Jerusalém criada pela ONU em 1948, né? Se não me engano. Não é essa. É a Jerusalém celestial. Foi aqui que vocês chegaram. Celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. 23. A igreja dos primogênitos, a igreja espiritual. Foi os primeiros que Deus fez. O que é que Deus fez primeiro? Os espíritos. A igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, que é o lugar de espírito, é no céu. Arrolado nos céus. E a Deus, que é espírito também, né? E a Deus, o juiz de todos. E aos espíritos do justo, aperfeiçoado. Mas o que se prega nas igrejas aí, que a igreja está imunda, a igreja é pecadora, a igreja não está perfeita ainda. Mas há 2000 anos atrás, a igreja já estava aperfeiçoada. Falta 3 passagens, já estamos terminando. Vai lá em 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, no capítulo 5. Capítulo 5, do versículo do 15 ao 17, que diz assim, ó, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem
não viva mais para si mesmo. Morreu por todos. É preciso entendermos que esse todos, quem está pregando é Paulo, judeu, ele morreu para os judeus. Morreu por todos os judeus. Ele morreu por todos, para que os que vivem, que muitos judeus receberam o evangelho, que nós lemos lá atrás, para os que vivem, não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 16. Assim que nós, daqui por diante, palavra pregada quando? Há quase 2000 anos atrás. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém. O que quer dizer a palavra ninguém? Ninguém é ninguém. A ninguém conhecemos segundo a carne. Eles conheciam o que segundo a carne? Alguém pode me ajudar? Quem que eles conheciam segundo a carne? Jesus de Nazaré. A ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, então antes eles conheciam Cristo segundo a carne, segundo Jesus de Nazaré. Segundo Jesus de Nazaré, né? Que Jesus de Nazaré era a carne, mas o Cristo estava dentro de Jesus de Nazaré. Então era para eles conhecer quem estava dentro de Jesus de Nazaré. E ele está dizendo aqui, reforçando aqui, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, conhecemos Cristo na pessoa de Nazaré, né? De Jesus de Nazaré, já agora não. Agora não é mais Jesus de Nazaré. Não conhecemos deste modo. Já agora não conhecemos deste modo. Não conhecemos Jesus de Nazaré. Conhecemos quem? O Cristo ressuscitado, o Espírito. Mas a igreja está aí, Jesus de Nazaré, meu Deus, Jesus de Nazaré, meu Senhor. Mas aqui está dizendo, por isso que eles não aceitam o Evangelho de Cristo. Não é para conhecer como Jesus de Nazaré, para conhecer como o Cristo ressuscitado, o próprio Deus. Desse modo, assim, se alguém está em Cristo, e é nova criatura. Se está em Cristo, é uma nova criatura. Mas se está em Jesus de Nazaré antes da cruz, é uma nova criatura? Não é, então não é cristão. É difícil de entender isso, meus amados. Eu não sei como é que cristão faz tanta guerra por aí. Já não é de saber, desse jeito. As coisas antigas já passaram. Jesus de Nazaré, eu dou trocadinho. Jesus de Nazaré já passou. Já passou. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Eis que fizeram novas. Hebreus ainda, no capítulo 6, tem essa passagem, mais uma. Hebreus capítulo 6, no versículo do 1 ao 3. Por isso, pondo de parte, separar, né? Pondo de parte, separa isso aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Você entendeu? Põe de parte, separa de lado. Os princípios, no princípio, princípio elementares da doutrina de Cristo. No princípio, olha a palavra, princípio.
No princípio era quem? Jesus de Nazaré. E a palavra está mandando por quê? Falando o que aqui? Põe de parte isso aí. Separa, deixa de lado. Deixa de lado isso aí. Que no princípio era Jesus de Nazaré, mas agora não. Agora não é mais Jesus de Nazaré, agora é o Cristo ressuscitado. As doutrinas de Cristo, as doutrinas de Jesus de Nazaré, põe de parte, põe de lado. Deixa quietinho lá. Deixando-nos levar para o que é perfeito. Então as doutrinas de Jesus de Nazaré não era perfeita. Aqui está dizendo que não. Por isso nós temos que deixar de parte as doutrinas de Jesus de Nazaré, pois não era perfeita. Perfeita é as doutrinas do Cristo ressuscitado. Levar para o que é perfeito, não lançando, olha a palavra, não lançando de novo, a base de arrependimento. Irmão, você tem que se arrepender, irmão. Aqui está dizendo que é para continuar mandando se arrepender ou mandando parar? Está mandando parar. Está mandando parar. A base de arrependimento de obras mortais. Obras mortais. E da fé em Deus. É complicado. Para quem não entende é complicado. É por isso que eles não entendem. Poxa, tá mandando parar a fé em Deus aqui. Tá. Da fé em Deus, porque a fé agora, da fé, você presta atenção no que você está lendo. Da fé em Deus. Isso aqui mandou parar. E qual é a fé hoje? Deus para nós. Que a fé que nós temos hoje é uma fé que Deus tem nos dado. É a fé que Deus nos dá e repartiu igualzinho para todos. Antes não. Antes era uma fé de nós para Deus, que quanto mais fé tinha, melhor aproveite. Mas hoje não. É uma fé de Deus para nós. É isso que os crentes não entendem. Aí vive perdido aí. Nós vamos ler até o 3, né? Versículo 2. O ensino de batismo é para continuar? Aqui está dizendo que não, aqui é para parar. Para aí, pode parar o ensino de batismo. Pode parar. Mas os crentes, não, se não batizar, você não está salvo. O ensino de batismo e da imposição de mãos. É para pôr mão sobre a cabeça dos crentes, dos irmãos? Não é. Aqui está dizendo que não é para pôr. Mas aí, sai, sai. Só sai casco piolho, porque não tem mais nada para sair. Infelizmente dá vontade até de chorar quando a gente vê a realidade da vida, vê a realidade do que está metida a igreja chamada de Cristo, a igreja que se chama de cristã. É lamentável. O ensino da imposição de mãos e da ressurreição. Você vai ser julgada, você vai para o inferno, você vai ser julgada, ressurreição. Você vai ser julgada, você vai prestar conta. Aqui está mandando o quê? Aqui está mandando parar. Para com isso aí, ó. Você não vai ser mais julgada, até porque você não vai ressuscitar, você já foi ressuscitado, presta atenção. Nós já ressuscitamos, porque hoje nós já estamos em Cristo. Assim como Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou, viveu na sua carne 40 dias, assim nós vivemos hoje. Nós já ressuscitamos. Aquilo lá foi para dar uma prova para nós, que nós ressuscitamos junto com Ele. Então, esse negócio de ressurreição pode parar. Não tem mais a ressurreição.
ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você vai ser julgado. Quando você morrer, você vai prestar conta a Deus. Aqui está dizendo que não. É para parar com isso aí, ó. Prestar conta a Deus era na antiga aliança. Mas, infelizmente, é lamentável, né? Versículo 3. Isso faremos se Deus permitir. Mas é lógico que Deus não vai permitir, que está escrito que Ele não se agrada daquele que retrocede. É lógico que não vai. E para encerrar hoje, meus amados e minhas amadas, em Hebreus mesmo, nós estamos no capítulo 6, vá até o capítulo 10. Nós já passamos por Hebreus capítulo 3, capítulo 12, acabamos de passar pelo capítulo 6, até o capítulo 10. E Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. O que é que eu fiz aqui, pelo amor de Deus? 38 e 39. Vamos ver se é isso mesmo. Parece que eu escrevi errado aqui. Deve ser isso mesmo. Todavia, o justo viverá pela fé. E se retroceder, como é que Deus vai mandar retroceder? Se está dizendo, aquele que retrocede, a minha alma se compraz nele. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você não pode retroceder. Então Paulo diz, ó, nós podemos até pregar a ressurreição, pregar batismo, pregar todas essas coisas aí, mas se Deus permitir. Mas se nós voltar a pregar isso aí, nós estamos o quê? Retrocedendo. E Deus não se compraz naquele que retrocede. Então é impossível, né? Se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos do que retrocede. Para a perdição. Olha, é impossível que essa palavra está escrita desse jeito. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Meus amados, você é o peso desta palavra aqui. Daqueles que retrocedem para perdição. Então, se eu volto a seguir mandamentos da lei de Moisés, eu estou retrocedendo para perdição. É o que está escrito. Foi eu que escrevi isso aqui, não foi eu. Para a perdição. Somos, entretanto, da fé para conservação da alma, da vida aqui nessa terra. Então, meus amados, e essa perdição aqui também não quer dizer para a vida eterna, porque nós já viemos salvos. A perdição é viver aqui nessa terra como filho de Deus e não usufruir das coisas de Deus. Meus amados, esta foi a nossa pregação de hoje. Eu creio que assim como eu aprendi muito com essa pregação, eu creio que você também possa ter aprendido e não mais regredir para a perdição, como está escrito. Meus amados, paz e graça a todos, que tenha uma semana abençoada por Deus e que seja abençoado por todas as sortes de bênção na sua vida, na sua família. Amém? Paz eterna e até o próximo encontro.